Capítulo 36. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que eu estou mandando fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. Fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos.
Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As duas armações que formavam os dois cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda, foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes.